E se você que é profissional de saúde não entendeu que essa é a essência do seu trabalho e não é passar só remédio, não é passar só um treino e não é só uma cirurgia, é muito mais do que isso. É entender a causa daquilo e fazer esse ser humano se encontrar com si próprio e aprender com aquele processo, que aquilo é um curso. Conexão Científica, esse programa, essa série que visa principalmente ajudar você, profissional de saúde, a interpretar um artigo, a entender um artigo, como utilizar um artigo e aplicá-lo na prática. Existe um grande, diria assim, um grande gap, é uma distância absurda de você pegar o artigo e aplicar no seu dia a dia. E esse é o grande objetivo do Conexão Científica, é conectar você no dia a dia com a prática, com os conteúdos científicos. E hoje eu vou trazer um estudo com mais de 1 milhão de pessoas, exatamente 1.200.000 pessoas, onde mostrou a relação direta do nível de atividade física e outros fatores com a depressão, problema de saúde emocional. Olha a importância disso, principalmente porque a depressão é a doença que vai mais incapacitar o ser humano a partir de 2020. É uma realidade mundial de investimentos de bilhões e bilhões de dólares de pessoas principalmente afastadas, medicamentos sem produzir. Isso interfere muito em saúde pública e principalmente com a preocupação de suicídio. Então vamos lá falar desse artigo do grupo de Yale, justamente onde o Conexão Científica começa falando sobre esse estudo, onde principalmente o que ele tem como marco principal. O marco principal dele é que eles acompanharam essas pessoas ao longo de um período aí de mais de 6 anos, é um trabalho transversal que eu vou explicar para vocês, onde vai tratar de alguns pontos fundamentais, onde a gente vai entender a importância do mindfulness, da depressão, da ansiedade, o que vai impactar no seu dia a dia. Então fica comigo, porque o Conexão Científica está no ar agora para vocês. Então este estudo, ele é um estudo que ele vem da Universidade de Yale dos Estados Unidos. Eles fizeram um questionário, que na verdade é um survey, que eu vou falar para vocês. Esse survey são questionários utilizados principalmente normal no seu dia a dia, onde os Estados Unidos tem muito essa questão de big data, de informações, que é feito isso há muito tempo, que no Brasil é muito pobre, as academias, os profissionais de educação física, profissionais de saúde não fazem, que é coletar dados para o seu dia a dia. Então, o Conexão Científica, ele vem mostrar para você a importância de você ter dados, você ter informações, você coletar, porque isso vai ser o seu futuro. Quem tem mais informações tem mais poder, e quem tem mais poder automaticamente acaba tendo maior relação financeira também, porque vai impactar mais as pessoas. Se você não tem dados na mão, certamente você vai trabalhar para os outros e muitas vezes não vai conseguir ter uma independência financeira. Quanto mais dados, melhor. E aqui, justamente com esse estudo, esse autor, Jack Round, ele é o autor principal desse estudo da Universidade de Yale em 2018, publicado nada menos do que no The Lancet. The Lancet, que é o melhor periódico da Europa, principalmente na área de medicina, relacionadas aí à saúde em aspectos gerais. Muitos trabalhos de alto nível publicados nesse periódico, e ele vem mostrar claramente, de 2011 a 2015, esse acompanhamento, né, de pesquisa de coleta de dados dessas pessoas. Muito grande, 1.200.000 pessoas. Ou seja, o que nós vamos falar aqui é relevante para a sua vida pessoal e profissional. Então cola, não respira, pega seu papel, pega sua caneta, anota, porque o que eu vou falar aqui não está nos livros, não está nos cursos, é algo muito atual, porque o Sandro não perde um momento do que está pulsando, do que está por vir. A minha visão sempre é lá na frente. Eu sempre quero trazer o que está por vir, tá? E essa é a visão desse artigo. Um artigo bem chuto, pequenininho, bacana, mas realmente que traz bastante relevância para a gente. Então vamos entender primeiro o que é um trabalho transversal. O trabalho transversal é como se eu mandasse agora para todos vocês, né? A gente está aqui ao vivo também, um link para você preencher um questionário. Então eu avaliei você agora, transversal. Eu não acompanhei você. Não foi um trabalho prospectivo. Um trabalho onde tem pré e pós. Então ao longo de 2011 e 2015,
as pessoas chegavam e coletavam essas informações que eu vou falar para vocês. Está claro o que é transversal? É uma secção transversal daquele momento. Então não houve acompanhamento dessas pessoas. Existem limitações quanto a esse trabalho, mas no entanto trazem importantes implicações que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia. O survey, ele principalmente visa, nesse questionário, que a gente faz isso com a plataforma da saúde funcional também, chegando aí a 10 mil pessoas, logo vamos estar aí nesse nível de 1 milhão. A ideia era as pessoas responderem algumas perguntas enquanto estavam fazendo consultas e atendimentos espalhados pelos Estados Unidos, como sempre os Estados Unidos. E aí, essas perguntas aconteciam de que forma? Por isso que eu falo, como eram essas perguntas? Elas tinham relacionados a aspectos de doença, algum médico, algum enfermeiro, algum profissional de saúde perguntou se você teve um problema de transtorno emocional, algum transtorno como depressão, alguma distimia, algum problema relacionado ao humor. E também foram perguntados se essas pessoas faziam atividade física, qual o tempo, qual a frequência semanal. E a gente tem isso na plataforma hoje, eu vou mostrar os resultados inéditos aqui para vocês, muito interessantes também. E foram sendo acompanhados até que chegou nesse Big Data, esses dados, esse número de dados bastante relevante, chegando a 1.200.000 pessoas. É gente que não acaba mais. Praticamente aqui em Brasília é falar de Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras, o Guará, é muita gente. E aí, era feito um autorrelato, e é justamente o que a gente faz na plataforma Safe, plataforma da saúde funcional. A gente utiliza perguntas de autorrelato, e eles perguntavam lá para as pessoas, e elas relatavam se algum profissional havia feito aí um diagnóstico, se tiveram alguma alteração de humor ligado principalmente à saúde mental. Então o que a gente tinha principalmente aqui no trabalho? Depressão e distimia. O que é distimia para você entender? São aquelas pessoas que vivem de mau humor. Sabe aquela pessoa que vive de mau humor? Parece que tem uma nuvem negra em cima da cabeça dela. E a gente percebe isso na grande parte da população. Quanta gente vive de mau humor. A gente vê isso no trânsito, vê no dia a dia, vê no trabalho. E isso também é um distúrbio e cada vez mais prevalente. Por quê? Porque as pessoas estão buscando acompanhamento terapêutico e o pior, tendo que tomar remédio para melhorar desse humor. Meu Deus do céu! Pessoas sem propósito. Isso aqui é uma outra coisa que a gente vai discutir lá na frente. Por isso que as pessoas estão assim, vivem no seu pensamento e muitas vezes conectada com TV, que esse é outro podcast, outra ideia, outra ação. Mas vamos voltar para cá. Então a gente tem depressão, distimia. Isso vai alterar diretamente o humor. Então entenderam claramente o desenho do estudo? Transversal, medido no momento, você chegou aqui, perguntaram, responderam, e aí justamente sobre o nível de atividade física, e aí tinham aí praticamente 75 modalidades variadas nesse projeto. Ou seja, golfe, se jogava algum esporte, se fazia alguma atividade específica, caminhada, corrida, yoga, 75 possibilidades, jardinagem, tudo era perguntado para saber como essas pessoas estavam no seu dia a dia, se faziam alguma coisa além ali no momento do trabalho. Então algumas modalidades, por exemplo, descritas aí pelo trabalho, e aí perguntava o número de vezes que essas pessoas praticavam essa modalidade e também quantos minutos. Então ficou claro? Transversal, chegou, foi feitas perguntas para ele respondia qual modalidade, quantas vezes na semana, quanto tempo, se tinha alteração de humor, e aí sim foi feito todo o modelo para isso. O que é importante destacar quando você está lendo um artigo? Vamos conectar logo aqui. Entender essa metodologia e o objetivo. O objetivo era justamente verificar que se a atividade física e a atividade física correlacionadas, tem várias interessantes, faziam ou tinham uma influência, uma associação com doenças relacionadas à saúde mental, que principalmente aqui foi depressão e também ansiedade, transtorno de humor, também foi detectado aqui. E aí, o que a gente tem que entender? Qual era a idade? Qual era o gênero? Qual principalmente o nível de aspectos socioeconômicos? Quanto que essas pessoas ganhavam? Como é que era essa situação? Porque o artigo, ele tem, primeiro, com essa dimensão, com 1,2 milhões de pessoas, tá? A gente tem que entender que eles têm que fazer o quê? Analisar os fatores confundidores. Será que o estado é igual para mulher? É igual para homem? O cara que tem o MC mais baixo, mais alto, ele ganha mais, ganha menos? O que queria intervir nesse resultado? A gente sabe que o ser humano é multivariado. Tem vários aspectos. Isso se chama fatores confundidores, onde você consegue, por meio de um modelo estatístico, estratificar e justamente limpar esses dados
para fazer com que esses resultados sejam mais fidedignos, podemos dizer assim, tá bom? Então vamos lá, vamos em frente. Entenderam o desenho do estudo? Então vamos para frente. E aí, o que deu? O que aconteceu? Será que teve efeito? As pessoas fizeram atividade física de fato, foram protegidas mentalmente? O que a gente tem aqui em relação a esses resultados? Vamos lá, vamos entender um pouco mais do que a gente tem. Os resultados foram muito interessantes, mostrando poder anti-inflamatório, né, principalmente protetor para a saúde mental. Independente das atividades, todas as pessoas que faziam atividade física tinham praticamente 50% menos. Repetindo, 43% de cada 2 pessoas, né, você percebe como tinham proteção que faziam atividade física. Então a gente olha para um parque ali, ó, praticamente ali 100 pessoas, 50% delas que estavam fazendo, elas tinham proteção. Então olha só, 43% menos, né, de depressão, problema, transtorno de humor, ansiedade com essas pessoas que faziam atividade física. Isso é um dado muito relevante, saúde pública, que a gente tem que estar divulgando, compartilhando. Entender agora como é o modelo, qual a atividade, o que aconteceu, tem uma melhor que a outra, tem alguma coisa que a gente pode fazer, é justamente que a gente vai trazer com mais essência, com mais profundidade em relação a esse trabalho publicado no Lancet com 1,2 milhões de pessoas, mostrando a importância da atividade física, né? É um trabalho de secção transversa, que é justamente o trabalho transversal. Então o que a gente tem? 3,75, na verdade, 3,5, praticamente 3 vezes na semana, foi um tempo bastante interessante para reduzir 34% a incidência de depressão. Gente, 3 vezes na semana. E vocês vão me perguntar, e aí, Sandro, quanto tempo? 45 minutos. Não foi um limitador desse estudo, que eu vou falar depois sobre isso, não foi perguntada a intensidade. Mas quando a gente sabe o esporte, a gente sabe o valor e mete e automaticamente você faz uma associação direta. Então vamos lá. Atividades físicas variadas. 50% praticamente a menos as pessoas vão ter depressão e transtorno de ansiedade. 3 a 4 vezes na semana, que é um valor, é um tempo, uma periodicidade semanal interessante. E aí a gente tem um tempo de 45 minutos que a gente vai citar. E olha que legal. Alguns esportes aí, citando de forma geral, os esportes reduzem em 11% o risco de transtornos em saúde mental. E eu gostei muito disso. O ciclismo, adoro o ciclismo. Foi uma das melhores modalidades para a redução de depressão e transtorno de ansiedade. E olha que legal, né? Imagina só você pedalando ao ar livre, acompanhando ali a natureza. É bom demais, já pedalei, né? Fiz triatlon também. A gente percebe claramente quanto isso pode ter uma influência de atividade de córtex pré-frontal, até você tem que estar consciente, presente. Aqui mostrou que 20% redução de trabalho aeróbio, e aí cito também alguns aspectos ligados à academia. Então a gente pode estar falando da importância do trabalho cardiovascular, e aí algumas atividades ligadas à academia também citado no trabalho. E me chama muita atenção este dado aqui. Presta bem atenção nisso. 22% menos exercícios que envolvem mindfulness. O que é mindful? É atenção plena. Atenção plena, tá? Então isso é importante destacar, que as modalidades, você pode ver que é o dobro dos esportes. O dobro dos esportes. As atividades que exigem mindful, atenção plena. E o que é atenção plena? É eu estar fazendo algo presente, consciente, estimulando meu córtex pré-frontal. Eu estimulo meu córtex pré-frontal. Então, modalidades que tem isso, por exemplo, com a própria atividade mindfulness, você tem, por exemplo, o yoga, que é muito bom, Tai Chi Chuan, modalidades que exigem foco e concentração, córtex pré-frontal, isso estimula muito a capacidade psicoemocional, reduzindo o incidente de depressão. Por isso que eu gosto tanto de passar e reforçar a importância da respiração. Respirar é estar consciente, é estar presente. Lembrando, respirar focando na respiração. E as atividades de mindfulness, principalmente, trabalham muito isso, Tai Chi Chuan, e aí a gente pode pensar no trabalho funcional. Muita gente limita o trabalho funcional não entendendo que ele tem um componente muito interessante. Quando você vai fazer um leg press, por exemplo, você está sentado no lugar leg press e começa a pensar em várias coisas. Quando você está num bozu, por exemplo, você tem uma instabilidade. Essa instabilidade vai gerar você maior recrutamento e também atividade de córtex pré-frontal da área da consciência, você está presente e não cair.
Então percebe como a modalidade, o exercício, como ele é feito, ele estimula você para estar mais presente. Não tem como você falar de algum problema na sua vida grave em uma situação de desconforto e desequilíbrio. Então por isso é interessante a mudança, né, de atividade. Muito bem, entendendo isso, ficou claro que existe sim uma proteção, é benéfico, é claro isso. Essas atividades mais, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, são interessantes e a gente tem que agora reforçar cada vez mais a importância da atividade física, do exercício físico também. O que foi também relatado no trabalho? As pessoas que têm maior IMC têm também maior transtorno, né, de ansiedade e depressão. Eu acabei de pegar um trabalho muito interessante aqui abordando sobre isso. O IMC como um fator de marcador inflamatório, síndrome metabólica e maior depressão. Eles estudaram PCR e outros marcadores inflamatórios também, até porque a obesidade, né, você teria aí um componente de inflamatório sistêmico maior também. O outro ponto que chamou bastante atenção foi justamente essa questão do tempo. 45 minutos foi um tempo interessante. Então, 3 vezes na semana, 45 minutos já seria então cérebro protetor, podemos dizer assim, para com que as pessoas possam reduzir a incidência de depressão e transtornos aí ligados a problemas psicoemocionais, ok? Um detalhe que aí chama atenção também, gostei bastante disso, e aí aquela frase é bem bacana, né? Dinheiro traz felicidade. Eu diria que não é essa frase. Dinheiro protege você da infelicidade. Porque a gente sabe que um dos maiores problemas, principalmente no Brasil, com crise, são as pessoas preocupadas com dinheiro. O dinheiro gera medo. O medo gera estímulo supradrenal, gera estresse. As pessoas morrem, literalmente, infartam, né? Tem problemas cardiovasculares por problemas. Inclusive o professor Luciano, daqui de Brasília, me relata um caso essa semana de um aluno dele que teve um problema e que está praticamente aí para perder o emprego por causa da instabilidade do sistema brasileiro aí, geral, e ele praticamente teve aí uma isquemia, um problema cardiovascular. Aconteceram alguns exemplos essa semana, eu já tive um caso também muito parecido, né, no meu dia a dia, sobre essa questão financeira, ele sabe quanto isso. Então eles fizeram a seguinte comparação, as pessoas que ganhavam mais de 50 mil dólares ano, tinham 17% menos incidência de problemas de depressão ligados aos transtornos psicoemocionais comparado às pessoas que ganhavam 15 mil dólares. Então, olha o dinheiro aí, olha a importância da percepção do dinheiro e principalmente a importância do dinheiro para você estar mais tranquilo. Eu diria que eu conheço também muita gente que tem dinheiro e é muito estressada, ansiosa, eu diria que é muito mais a percepção disso. Mas a pessoa que não tem dinheiro, aqui nesse trabalho, mostrou que ela não teria essa proteção. E 17% é muita gente. Se a gente for pensar numa escala de 100, 17, numa escala de 1.000, 170, numa escala de 100 mil seriam 17 mil pessoas, numa escala de 1 milhão seria muita gente. Então a gente percebe que seria 170 mil pessoas. Então a gente vê claramente que dessa população o dinheiro foi um fator que foi protetor. Então veja a importância de você investir em curso, palestra, aula, estar próximo de pessoas, fazer leituras, investir no seu capital intelectual. Eu falo muito isso nas minhas aulas, nos meus cursos. O seu capital intelectual te gera a sua aposentadoria. Aposentadoria para você no futuro é o quê? É estudar, é entender o que ninguém entende, é entregar para a sociedade algo de valor, impactar muitas vidas. Isso vai te dar dinheiro como consequência. E não ficar pensando em só passar um concurso público e achar que isso vai resolver o seu problema, porque não vai, mas isso aqui já é outro assunto para outro podcast. Tudo bem? Então bacana? Obesidade influenciando o processo e dinheiro influenciando mais que obesidade. Isso que você deve ter se perguntado. Então, Sandro, eu ter dinheiro protege mais do que obesidade? Para esse estudo, sim. E cabe a discussão. Um outro ponto destacado que eu até coloquei aqui um asterisco também para lembrar. As pessoas que fizeram 90 minutos até 3 horas de exercício não tiveram maior benefício. Então veja a importância. 90, 2 horas, 3 horas não vai ser melhor do que 45 minutos pensando em depressão. Isso é um dado relevante. Porque quanto que eu vou treinar? Não, 45 minutos já teria essa proteção. E olha que eu treino, às vezes 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, até mais, dependendo se eu fazer um treino para maratona. Então, até aqui, fica bem claro, 3 vezes na semana, 90 minutos, teria sim esse mecanismo protetor em praticamente 50% em relação à depressão e transtornos ligados
a problemas psicoemocionais. Seguindo em frente, o que a gente tem aqui? A gente vai para essa parte final, tem muita coisa boa para destacar daqui para frente. Algumas conclusões, observações que o Sandro também vai falar para vocês da experiência dele. Algumas conclusões que a gente tem que ter desse trabalho. Lembrando, é um estudo grande? É um estudo grande. No entanto, ele tem uma limitação. Ele não tem uma relação causa e efeito, porque é um trabalho transversal. Trabalho transversal mede você apenas neste momento. Eu não tenho um efeito causal do que veio antes disso. O motivo pelo qual essas pessoas não eram ativas ou tinham transtornos, o que aconteceu? Não tenho um efeito causal disso. Então não tem a relação causa e efeito. Sandro, por isso o estudo é ruim? Não. Não é porque o estudo é ruim. Ele abre, inclusive ele faz várias observações interessantes, importantes que a gente vai falar para você. É um estudo que cria hipótese. Cria hipótese porque outros trabalhos podem ser feitos e acompanhados, destacando o papel aí da atividade física, qual atividade física, qual intensidade, qual frequência, com medicamento, sem medicamento, e aí abre a cabeça, ok? Então o trabalho transversal teria uma dessas limitações. Um outro ponto, que bacana isso. Que bacana ele falar de resiliência. Resiliência destacado pelo artigo, até me arrepiei aqui, porque é o que eu falo muito. Então a gente tem que entender o que é resiliência, né? Falando principalmente em nível de molécula. A molécula tem essa capacidade de se moldar, de se estruturar. E quando ela é desestabilizada, ela volta para o seu estado original. Então na hora que eu tenho um estresse emocional, na hora que eu sou abalado por um problema, por uma notícia, por um falecimento de uma pessoa, por uma falência financeira, por algum transtorno, a capacidade que eu tenho para voltar para o meu estado natural seria resiliência. Então as pessoas hoje não são treinadas para ter resiliência. Qualquer problema, tira ela e ela vira vítima e fica. E isso é cada vez mais natural. Nós não somos treinados para ajudar o nosso sistema a voltar. O que a gente faz? Eu digo isso por mim, Sandro. Por muitos anos da minha vida, eu diria praticamente toda a minha vida, eu tinha um narizinho entupido, tomava um remédio. Tinha uma dor, tomava um remédio. Eu tinha alguma coisa, tomava remédio. Tudo era remédio. Minha fisiologia era totalmente terceirizada. Eu tenho 47 anos. Não pinto o cabelo, inclusive. Entendeu? E o que acontece? De 4 anos pra cá, minha vida mudou totalmente. Preciso dos 3. Eu não tomo remédio. Não tomo remédio. Começa um princípio de uma dor. Semana passada eu tinha uma lesão na panturrilha. Se eu tivesse tomado anti-inflamatório, já estaria bem. Eu não tomei. Eu não estou correndo, eu estou pedalando, eu estou nadando, eu estou fortalecendo. Eu estou entendendo minha fisiologia. E sabe o que eu percebi? Que eu estou mais forte. Eu estou mais forte agora. Então, se acontece algo, agora, Santos, você não vai tomar remédio de jeito nenhum? Não, pelo contrário, se tiver que tomar, eu vou tomar. O que eu estou dizendo é que hoje tudo altera. E por que eu estou falando disso? Porque resiliência, para os problemas do dia a dia, as pessoas estão terceirizando seu cérebro. Exatamente. Fluoxetina para ser feliz, Rivotril para dormir, e aí você tem Estilox para não sei o que, e aí vai. Medicamentos mais medicamentos, a indústria farmacêutica se enriquecendo, médicos não sabem lidar com o ser humano porque também estão doentes e não têm a capacidade de resiliência. O meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo chegou até aqui com milhões de anos. Muitos testes, muitas provações, e ele tem sim a capacidade de se estruturar, de se moldar, de voltar ao seu estado original. Tem. Você tem que dar chance para ele, oportunidade para ele, viver aquele problema, entender que você não é aquele problema. Você está tendo problema naquele momento, aquilo não é sua vida. Isso não é ensinado nas escolas. E se você me acompanha no meu Instagram, no meu dia a dia, você sabe que eu falo isso para os meus filhos, que eu ensino isso para os meus filhos. Então na hora que ele tem uma dificuldade no dever de casa, como é que eu trabalho com ele? Ele chora, ele berra, ele grita, eu explico. E aí, você tá vermelho? Você tá amarelo? Você tá verde? Isso é um outro podcast, justamente da importância do sinal, que estão utilizados em todas as escolas, principalmente em Singapura, no mundo inteiro, vários trabalhos mostrando isso. Lidar com o sentimento é fundamental, as pessoas não sabem, acham que aquilo é prevalente e vai ser parte da vida dele. Não vai. Mas Sandro, você é profissional de educação física, você não é psicólogo, então sabe o que você faz? Sai desse podcast, vai para outro lugar, porque você não quer entender de gente.
Primeiro, eu faço isso para mim, porque eu tenho que me entender, eu tenho que me compreender, saber quem eu sou na essência, porque eu tive crise de pânico, eu tive pressão arterial alta, eu tive doente muitos anos, eu tive que compreender o Sandor primeiro, o Sandor para mim, para minha pessoa. Eu fui meu melhor psicólogo, eu fui meu melhor professor, porque eu estudo, porque eu leio, porque eu aplico. Fiz terapia há 4 anos e um dia eu falei, tô de alta, não preciso mais. E a partir de então entendi que não era só do pescoço para baixo, era muito mais do que isso. E passei a ensinar as pessoas a viver com a essência do que ele próprio. E daí então o exercício vem como um papel fundamental, porque se eu estou forte na minha fisiologia, no meu músculo, no meu bíceps, na minha estrutura cardiometabólica, eu estou bem. Eu consigo ter capacidade funcional para executar as tarefas do meu dia a dia e chegar nos meus 50, 60, 80, até quanto Deus quiser que eu esteja por aqui. Então entender que é muito mais. Minha fisiologia, ela está apta para isso. E a sua também. Desde que você dê oportunidade para se recuperar. Tá claro isso? Olha a resiliência. Treine ela. Ensine ela para as pessoas. Na hora que eu faço um leg press, que eu faço um trabalho excêntrico, que eu faço uma pliometria, eu gero um dano muscular. Eu altero meu sarcolema. Eu crio um processo inflamatório. Eu tenho um processo fagocitário indo na minha célula, reestruturando ela. Alteração na minha relação bomba sódio-potássio, onde vai entrar mais justamente sódio para dentro da célula, para justamente entrar mais água, para gerar um processo anti-inflamatório dentro daquele músculo, onde vai entrar mais glicogênio, eu tenho minha capacidade em uma segunda série, um segundo momento, para aguentar mais esforço. Isso é o treinamento, isso é a sistematização, é a consistência do processo. Entende que o seu músculo faz isso e você não faz isso por você? E a gente tem que ser em tudo na vida assim. Tudo é resiliência. E ele fala muito isso, falando principalmente das atividades que tem mindful. As atividades mindful, eu tenho certeza, porque eu vivo isso, fiz curso de mindful, ensino isso, tá? A importância de você entender isso. E se você que é profissional de saúde não entendeu que essa é a essência do seu trabalho, e não é passar só remédio, e não é passar só um treino, e não é só uma cirurgia, é muito mais do que isso. É entender a causa daquilo e fazer esse ser humano se encontrar com si próprio e aprender com aquele processo, que aquilo é um curso, aquilo é um aprendizado, para com que ele viva de uma forma mais consistente e no primeiro problema ele se jogue da janela, como que vem acontecendo muito no dia a dia. Tá claro para vocês isso? Tá claro? Então esse é o papel e esse trabalho vem trazendo uma semente da importância dos trabalhos com mindfulness. Ele fala isso. Tanto que o trabalho de mindfulness, que envolve mindfulness, foi melhor do que a caminhada. E a gente vê muita gente fazendo caminhada. Sabe o quê? Ouvindo CBN, ouvindo Band News, ouvindo notícia. Desculpa, tá errado. Tá errado. Você está presente caminhando ou você está preocupado com o que vai acontecer com o Bolsonaro amanhã? Não faça isso. Caminhe prestando atenção na sua respiração, caminhe prestando atenção em cada passo, caminhe prestando atenção na natureza. Não fica vendo TV quando você está caminhando, vendo besteira na TV com esses programas sensacionalistas. Não, você não consegue fazer um Tai Chi Chuan, uma yoga, vendo uma besteira, não tem como. Isso é aula de vida pra cacete. Se você não entendeu isso, você não vai estar vivo nos próximos 3, 5 anos da sua profissão, porque o ser humano está doente, você precisa ensinar isso para você primeiro. Para você, ensinar para as pessoas que hoje as academias estão doentes porque não entende quem é esse ser humano e bota um monte de besteira para ele ficar vendo. Por isso os parques estão cheios. As pessoas querem se encontrar, se conectar com pessoas. É isso que é pensar em mindfulness, estar presente. E olha que interessante, citando que apenas 1 hora, um trabalho citado pelo estudo com 30 mil pessoas, 1 hora de atividade física teria um efeito protetor. 1 hora. E a gente tem vários casos, estou com um caso agora da Ellen, pessoa que está me acompanhando. Olha só, 1 hora, tem uma pessoa com depressão, ela não consegue fazer nada, ela não sai de casa. Então é aquele pouquinho, aquele 1% todo dia. Implemente 1%. Entenda que aqueles 2 minutos, aqueles 5 minutos, aqueles 15 minutos do seu dia, que é 1%, altera. Prescreva isso para as pessoas. Um problema psicoemocional, isso é grande valia. E não precisa nem sair de casa. Você pode fazer um skip, fazer um agachamento, fazer um core, fazer um trabalho respiratório. Só não se conecta com o celular quando você acorda, pelo amor de Deus. Entender isso. Esse é o ser humano.
São milhões de pessoas precisando disso, desse minimorum para poder se encontrar. E 1 hora na semana seria simplesmente praticamente 12 minutos por dia, que é justamente 1%. Percebe a importância de entender a essência do mínimo para trazer esse indivíduo para esse primeiro momento, mexer, se movimentar, se conhecer e depois buscar um ambiente com uma academia e uma outra estrutura, tá bom? Muito legal isso aqui. O outro ponto que me chama muita atenção, e eu já falo isso há muito tempo, olha aqui esse celular aqui, olha aqui esse relógio. No último ano, eu já dei praticamente aqui, eu acho que foi 1 milhão, não sei quantos mil, 1 milhão de quilômetros aí que eu já andei, não sei, eu já fui na Lua umas 10 vezes e voltei, e ele marca tudo. Quantos passos eu dou, como é que eu estou dormindo, o que eu estou fazendo, meu movimento. Hoje tem celulares, inclusive, que falam para você como é que está a sua pressão arterial, como é que está a sua oximetria, tudo. Tecnologias vestíveis. Eu falei isso no início desse ano, com o posicionamento do American College, do Thompson, da importância disso. E é por isso que hoje estão tão valorizados e muitos profissionais aqui que estão vendo não são valorizados. Porque ele marca, ele fala da importância do engajamento, ele fala do Fitbit. O Fitbit é um relógio que minha esposa tem, que cria competições, né, de passos, cria desafios. Ela sempre compete com um cara, por exemplo, lá da Nova Zelândia. E o cara faz a competição, ele lança o grupo, são 6, 8 pessoas, e aí ele lança o desafio, quantos passos em 5 dias. O cara ganha sempre, nunca vi, parece que ele tem, bota o GPS dele, o relógio de um cachorro, porque o cara caminha muito. E você acompanha logo ele dos meses, dos anos, ele está sempre lá porque é uma plataforma aberta que cria engajamento social. E tem prêmiozinho, e tem troféu, chama gamificação. Olha a importância disso. Essas pessoas estão engajadas por um aplicativo, que é uma plataforma que traz as pessoas para fazerem mais atividade física. Muito bacana quando ele destaca isso. Você, profissional de saúde, tem que utilizar primeiro, tá? Tem que utilizar. E aqui ele traz isso justamente na última página, falando justamente do Fitbit, ó, a importância das tecnologias vestíveis para o dia a dia. E ele fala muito bem sobre esse aspecto, porque ele interfere diretamente no seu dia a dia, ele cria desafio. Ontem a própria Ellen, numa live, estava falando que ela tem um programa que a gente faz, reprograma 8 semanas, nesse estilo com o time Black. Ela falou: Sandro, quando você me falou 1.000 passos, 2.000, eu comecei a querer 3.000, 4.000 passos, eu comecei a criar metas, eu comecei a ver menos TV, menos tempo sentado, então um dia dela menos inflamatório e menos tempo sentado. Então, isso é fundamental. Utilize, entenda. Eu estou com meu cliente 168 horas por semana. Todos os dias eu estou com ele, todo momento eu estou com ele, porque eu tenho o aplicativo. Eu tenho um relógio, eu vou lá e olho, e ele manda para mim as fotos que tem, ou eu entro direto no aplicativo que eu posso fazer um login. Olha quanto isso é poderoso, né? Muito bem, vamos à frente. Ele sugere também escalas específicas, né, para poder medir. A escala de Hamilton, por exemplo, pode ser muito boa. A gente vem utilizando uma outra escala agora recente também, DHP 9, que é uma escala recente para medir depressão, para poder medir, são escalas pequenas, né? Aqui a gente o estudo é com autorrelato, ele sugere isso também. E aqui uma grande sacada bacana para vocês. Esse é um trabalho que está sendo publicado agora, vai ser encaminhado agora. E a gente fez um trabalho com 7.000 pessoas aí, 7.125 pessoas. O que a gente tem? A plataforma da saúde funcional, ela foi realizada, né? Eu fiz essa plataforma, meu pós-doutorado na Faculdade de Medicina do UNB, onde eu inseri dezenas de questionários validados dentro dela, relacionados à qualidade de vida, relacionados à depressão, ansiedade, estresse, sono, espiritualidade, tempo sentado, IMC, VO2 máximo, são dezenas de questionários validados. E esses questionários me trazem números. E eu coloquei tudo isso em um número só. Esse foi o grande trabalho que eu fiz. E a gente sabe que a saúde funcional, né, pelo que eu desenvolvi, foi que as pessoas que são Z1 têm o pior nível de saúde funcional. Z5 é o melhor nível de saúde funcional. Ou seja, quanto pior os resultados, mais a plataforma te pune para vir para cá. Então, por exemplo, o Z1 seria de 0 a 24 desses biomarcadores que estão adequados, e os Z5, 90 a 100% adequados. E olha que interessante, quando a gente vai investigar isso na plataforma. Nós utilizamos essas mesmas perguntas desse trabalho, né, realizado pelo grupo da Universidade de Yale, e a gente percebe isso. Presta atenção, inédito, ninguém nunca viu isso, tá? As pessoas Z1 que têm um nível de saúde funcional que não estão bem, 35 a 36% relatam depressão.
Já as pessoas Z5, 1% relatam depressão. Então por isso que muita gente fala, eu quero ser Z5. Por isso que eu falo que eu sou Z5 e eu conquisto meu Z5. Nem sempre eu tô Z5, mas eu entendo a rota disso. E a gente vê, ó, Z1, 35, 36%, Z2, 21, 22% praticamente, Z3, 7,6%, Z4, 1,4%, Z5, 1%. Então a gente percebe que a depressão ela é influenciada por vários biomarcadores mente-corpo e o que a gente mede na plataforma. O Sandor não criou o questionário, ele criou a plataforma, colocou os questionários dentro, criou a métrica que você precisa com um número só. Então veja quanto você está perdendo em não utilizar essa plataforma. Essa plataforma é para você utilizar. Você pode mandar para 1 bilhão de pessoas, quantas pessoas você quiser, e ela vai criar uma pasta exclusiva para você lá, com o seu nome, onde vai estar todos os dados dos seus clientes, tudo da vida dele. E você vai impactar a vida dele, você vai entregar para ele, você vai conhecer ele. Sandro, quanto custa? Não custa nada para você. Eu fiz para ajudar. O nosso foco em 2025 é chegar a 1 milhão de pessoas, nós chegaremos, porque nós vamos impactar a humanidade com a saúde funcional, com o equilíbrio mente-corpo. Esse é o nosso propósito. Nosso propósito de transformação massiva para a humanidade, esse é o propósito, é isso que a gente está fazendo. Por isso que eu estou trazendo esse trabalho para vocês, mostrando que vocês já teriam isso na mão. Eu pergunto para vocês agora alguns pontos para a gente fechar esse podcast Conexão, para você fazer uma reflexão. Na verdade, as escolas e as faculdades não ensinam isso. Eles te fazem igual um boneco, uma marionete, onde você só responde. Responde, responde e responde. Nós sabemos que os grandes profissionais, as pessoas que tinham maior sucesso e têm maior sucesso, a importância de você fazer perguntas. A faculdade, a escola dos cursos não te estimulam a fazer perguntas. A arte das perguntas é o grande ponto. Por isso que eu termino todo podcast, toda aula com perguntas para você. Leve para casa, anote essas perguntas, responda, faça uma reflexão sobre elas. Entenda o quanto que elas podem determinar o seu futuro e os seus resultados. Pergunta 1, coloca na tela pra gente aí também. Você sabe quantos seus alunos hoje têm depressão, têm transtorno de humor? Você pergunta isso? Você entende quem é ele de verdade, além do pescoço para baixo? Porque eu sei que você mal avalia nem percentual de gordura e circunferência. Isso eu sei que isso é uma realidade. Você não entende a força, a flexibilidade, você não entende equilíbrio, agilidade, você não entende a parte cardiovascular, você é um passador de treino, muitas vezes só de medicação, você não entende quem é essa pessoa. Ainda mais aspectos psicométricos. Mas saber se ele tem depressão, se ele teve um autorrelato, se ele tem um transtorno de humor. Lembrando que a plataforma está aí para ajudar você, você não pode perder essa oportunidade. Segunda pergunta importante para você, responde essa primeira e eu digo, se ele tem depressão, se é uma tendência mundial, se é a doença mais incapacitante agora em 2020, as pessoas estão dopadas de medicamento. Dopadas de Rivotril para dormir, dopadas de fluoxetina, dopadas de drogas, terceirizando a sua fisiologia para ter uma sinapse de cérebro bem melhor. Veja, é importante você entender se ele tem um transtorno psicoemocional e principalmente que medicamento ele está tomando. Porque ontem, numa live, nós mostramos que das nossas alunas tomando 60 miligramas de fluoxetina, fazendo 4 semanas com a gente, diminuiu para 20 gramas. Então, olha só, miligramas. Então, a gente entende claramente que o que nós fizemos de reprogramação do estilo de vida dela, principalmente impactando no sono, na alimentação, na parte mente, movimento, metas claras, criando um blindagem emocional com 6 pilares, ela diminui a medicação, já utilizando ela há 12 anos. 12 anos tomando esse medicamento. Ou seja, nós, com o método, conseguimos tirar isso. E o médico dela, que está há 12 anos, não conseguiu? Será que tem alguma coisa errada? Será que tem alguma coisa errada? Ou uma acomodação do sistema quanto a isso? São milhões, meus amigos. Milhões de pessoas dopadas, dependentes, estão entendendo essa rota aqui, ó. É uma rota mente-corpo em conexão. Fica atento. Lembra disso. Por que eu quero saber? Porque eu sei quais são os efeitos colaterais dessa medicação. Eu sei o quanto esses medicamentos vão me gerar ansiedade. Porque Rivotril gera muita ansiedade. As pessoas no seu dia a dia, isso gera compulsão alimentar, geralmente peso, entender as reações adversas. Você sabe qual medicamento que ela usa? Você sabe as reações adversas? Você é profissional de saúde, você tem que saber. E por último, será que apenas o exercício é suficiente? Então esse estudo mostra que 50% das pessoas teriam menor transtorno psicoemocional com exercício, onde foram variados.
A grande pergunta é, será que a gente pode potencializar isso? Será que a gente, explicando para o ser humano como que essa máquina funciona, como lidar com as suas emoções, ser ensinado desde pequeno, fazendo uma atividade física, fazendo um exercício, entendendo que você não pode acordar com o celular na sua cara, tendo você como propósito de vida primeiro, onde você vai dormir 30 minutos antes, entendendo que o sono ele é restaurador, reparador, anti-inflamatório, reduz depressão, problemas cardiovasculares e câncer. Olha a importância da educação. Educar é o grande propósito dessa nova era. Educar as pessoas, entender o que você pode gerar de valor na vida delas. Essa é a grande missão. E é isso que você tem que fazer. E por isso você vai ser valorizado pelo seu trabalho. Eduque mais, mas seja exemplo. Seja você isso no seu dia a dia. O exemplo é a melhor forma das pessoas seguirem você, acreditarem no seu trabalho. Não ser mais um profissional que está doente, passando medicamento, remédio, treino ou alimentação ou qualquer coisa que seja. O seu exemplo é o melhor. Então eu fecho por aqui. Esse Conexão Científica, não tenho a menor dúvida que gerou extremo valor para você, porque eu me dediquei de corpo e alma, eu estudei, eu estou há 3 horas praticamente estudando esse material para entregar algo para você de extremo valor. O que eu quero de você é que você viva isso, você estude, você aplique, você ajude uma vida com o que você aprendeu por aqui. E o mínimo que você pode fazer é deixar o seu joinha, é você deixar o seu comentário aqui embaixo e você assinar o canal. Crie aí uma rota para você aprender mais. E eu preciso continuar na minha missão de propagar a saúde funcional do planeta com o método SAFe. E é assim que o YouTube vai conseguir distribuir mais, principalmente, a minha mensagem. Quero agradecer demais. Fique atento com mais novidades, mais aulas e mais um Conexão Científica, que eu tenho certeza que vai ser uma grande revolução de ajudar você a entender o quanto um artigo científico sozinho não serve para nada. Você tem que pegar isso aqui e aplicar no seu dia a dia para impactar as pessoas. Esse é o meu papel, esse é o meu propósito com essa série, com esse programa. Grande abraço, a gente se vê logo, já estamos juntos novamente.